continuar, nós vamos continuar com o nosso estudo do Evangelho de Tomé nós paramos no Logion 91. Vamos passar agora para o 92, que, de acordo com o texto que eu passei para você, foi uma tradução que eu fiz de 3 textos em inglês, traduzidos de diferentes fontes de o Evangelho de Tomé, e então está com as minhas palavras em português das 3 versões que eu utilizei em inglês, que foram traduzidos do original, tanto em aramaico como em siríaco e em grego. Então, algumas palavrinhas, algumas expressões podem ser diferentes das que vocês vão encontrar em outros textos em português. Então, 92. Jesus disse: buscai e encontrareis. Aí ele continua de uma forma assim que é um tanto conflitante para nós. No entanto, aquilo que me perguntastes anteriormente e que não vos respondi então, agora desejo-vos dizer, mas vós não me perguntais sobre aquilo. A nossa jornada espiritual, aquilo que nós chamamos a busca da verdade, é um processo constante e, muitas vezes, nos causando perplexidade, porque, às vezes, a gente pergunta insistentemente algo, o nosso coração pede para saber algo e a gente não consegue a resposta. A gente procura nos livros, procura na internet, procura naqueles que nós acreditamos que sabemos sobre essas coisas e nós não encontramos a resposta. Mas nós nos esquecemos que o processo, eu insisto na palavra, o processo de expansão de consciência, o processo espiritual é um processo dinâmico. Não é algo que a gente escolha. Eu quero saber isso agora. Não. Nós nos esquecemos que todos nós somos uma expressão de Cristo, que está envolvida por um casaco de carne e, antes dele, por um casaco de energia e por outro casaco de vibrações do plano dos desejos, das emoções, dos sentimentos e, mais interiormente ainda, por um outro invólucro das vibrações do mundo mental. E o mundo mental é um mundo muito amplo, que serve de ponte entre a nossa natureza material e a nossa natureza espiritual. Então, a mente é a ponte, mas nós geralmente nos esquecemos disso e nos focamos naquele corpo com os rostinhos bonitos, bem penteados, isso, aquilo, que dão sorrisos, e a gente fica
todo enternecido, mas que pessoas agradáveis que estão sorrindo para mim. Não, isso é a personalidade que está usando um corpo da mesma forma como um artista da televisão, do cinema, do teatro, impersonaliza um personagem. Então, nós estamos usando esse invólucro externo para impersonar um personagem que nós desenvolvemos. Não foi escolhido por nós, pelo diretor. Não. Nós fomos desenvolvendo esse personagem e nós queremos deixar a marca desse personagem, não do verdadeiro ser que está por trás, que é a nossa verdadeira natureza. Então, essa ilusão na qual nós vivemos de que nós somos o corpo, a personalidade, faz com que a gente entre em uma fria depois da outra, que tropecemos muito ao longo do caminho, porque nós deixamos o usurpador, o ego, que atua em nossa mente concreta, nos direcionar. Ele parece um consorte tirânico, que não nos permite ter vontade própria, mas fazer aquilo que ele diz e que ele dita. E ele nos conhece tão bem que sabe como nos manipular. Por isso que nós vamos tateando ao longo do caminho espiritual, caindo tantas vezes, progredindo de uma forma muito mais lenta do que nós gostaríamos, ficando seguidamente assim muito desapontado com o nosso progresso. Mas, nossa, eu me dedico tanto. Pode até ser verdade, mas não dedica inteiramente com sabedoria. Não está se servindo de todas as orientações do mestre e de outros portadores da luz, de outros missionários que estão procurando nos ajudar no caminho. E a grande ajuda é nos mostrar as regras do jogo para que a gente possa prosseguir mais rapidamente. Não é carregando um livro debaixo do braço, não importa qual seja ele, a Bíblia, a doutrina secreta, um curso em milagres, a Torá, não importa qual seja esse suposto livro sagrado que nós decidimos carregar debaixo do braço, não é o carregar um livro, mostrar um livro, é vivenciar os ensinamentos que se encontram em inúmeros livros sagrados. Não existe só um livro sagrado, existem muitos livros sagrados. O desafio não é possuir esses livros sagrados, ler esses livros sagrados, conhecer de memória os livros sagrados. Em muitos grupos de cristãos, por exemplo, eu vivi um bom número de anos nos Estados Unidos, 13 anos lá, 18 anos fora, mas esses anos nos Estados Unidos e no Canadá, mais 2, me fizeram conhecer de perto a cultura anglo-saxã, em que há uma grande atração por saber de cor a Bíblia. Então,
muitos e muitos colégios fazem concursos para ver quem é que sabe melhor a Bíblia. Então, dizem o número de um versículo de um dos evangelhos e a pessoa tem que dizer aquele versículo. Ou vice-versa, diz o versículo e tem que dizer qual é o número. Então, esse decoreba da Bíblia faz com que muitas pessoas se julguem bons cristãos, porque sabem de cor a Bíblia. Inclusive aquilo que não tem realmente nada a ver diretamente com o cristianismo, que é o Antigo Testamento. E não sei se vocês já notaram que certas igrejas, não vou mencionar que tipo de igreja, certas igrejas tendem a citar mais o Antigo Testamento do que o Novo Testamento, que é a herança de Jesus para nós, os ensinamentos transformadores que ele legou à humanidade. Bom, então, aqui nós temos, nesse elogio, que buscais e encontrareis. No entanto, aquilo que me perguntastes anteriormente e que não vos respondi, então, agora desejo vos dizer, mas vós não me perguntais sobre aquilo. Jesus está nos ensinando que nós devemos ter a determinação de um buscador, mas totalmente comprometido, o tempo todo orientado para o conhecimento que permite a vivência dos ensinamentos de Jesus, porque é um processo dinâmico. Todos vocês já sabem que quanto mais vocês estudam, mais perguntas vocês têm. Olha, parece, meu Deus do céu, será que eu estou aprendendo, estou fazendo progresso ou eu estou regredindo? Quanto mais eu estudo, mais eu tenho perguntas. Não, isso aí é sinal de coerência. Nós conhecemos relativamente pouco sobre o espiritual, porque o conhecimento espiritual é vivencial. Eu vou me adiantar, dizer uma coisinha agora que vou repetir daqui a pouco, daqui a alguns versículos, é que nós conhecemos quase nada do espiritual, porque como nós adquirimos conhecimento? Lendo ou ouvindo de outras pessoas as coisas que nós queremos conhecer. Então, nós todos fomos à faculdade, estudamos essa ou aquela matéria, e se vocês forem muito honestos com vocês vão se lembrar que quanto mais vocês estudavam, mais perguntas vocês tinham a fazer. Eu me lembro que quando eu terminei o doutorado em economia, enchi o peito, agora eu tenho doutorado, eu sei isso. E eu, aí ouviram, você sabe, muito bem. Então fui convidado a ser professor. Aqueles primeiros anos como professor foi o período que eu mais aprendi economia, porque tinham alunos me perguntando o tempo todo coisas que eu seguidamente tinha que engolir em seco e dizer
sinto muito, mas eu não sei isso. E aí aquele sorrisinho dos estudantes, como eu tinha feito antes com a lei do karma, eu sorria quando conseguia emparedar um professor, e eu fui emparedado inúmeras vezes quando me tornei professor também. Então, o processo de aprendizagem é constante, é dinâmico. E, no caso do aprendizado espiritual, vejam só, nós aprendemos relativamente fácil as ciências físicas, as ciências humanas, porque a gente tem o entendimento, nós temos a percepção das coisas como elas são no mundo exterior. Porém, o mundo espiritual é um mundo interior. Como é que você vai saber a respeito dos processos do espírito? Ninguém viu o espírito. Eu estou enfatizando o espírito, porque os nossos irmãos espíritas falam muito nos espíritos, porém eles estão se referindo a uma categoria de seres que não é realmente o espírito. O espírito tudo abrange e a todos vivifica. Os nossos irmãos espíritas, quando falam nos espíritos, eles estão falando nos corpos astrais, até que os corpos astrais estão prontos para passar para uma nova etapa de vivência fora do corpo físico e ir para um outro nível, que é o nível do plano mental, que nós chamamos também de paraíso. Então, o espírito é um e é invisível. Por isso que os grandes instrutores valem-se sempre de símbolos, de alegorias. Jesus constantemente, como grande sábio que ele era, valia-se de parábolas, de alegorias. E nós temos aqui exemplos desses ensinamentos em que ele apresenta uma coisa supostamente ocorrendo no plano físico, mas ele está estimulando a nossa mente a subir de nível, entrar no nível da mente abstrata, para que a gente possa fazer uma correlação daquilo que o instrutor apresenta como sendo supostamente do plano físico, ocorrendo no plano físico, mas que nos dá uma ideia do que ocorre no mundo espiritual. Então, nós vamos ver em todos os loia aqui do nosso Evangelho de Tomé, isso nós temos que estar atentos. Quando alguma coisa parece ser assim ilógica, isso não bate. Eu não estou entendendo. Então, saiba que você está chegando mais perto da verdade, você está querendo entender algo que aparentemente aplica-se ao mundo material, mas não é o mundo material que o instrutor se interessa. Ele quer nos passar processos espirituais. Então, nos dá algo que nos aproxima das ideias, porque assim em cima como embaixo, e embaixo como em cima. Então, todos os níveis da manifestação têm correlação um com o outro. Quando nós aprendemos os processos num plano, nós podemos
começar a fazer inferências sobre os planos superiores, porque haverá uma certa correspondência. Então, Jesus estava nos dizendo que tudo é dinâmico na vida. Se nós perguntamos ontem ao nosso ser de luz, ao nosso mestre, à internet, ao Google, ao Dr. Google, e não obtivemos respostas, vamos voltar à carga amanhã, depois da manhã, o mês que vem, porque o processo de aprendizagem é dinâmico. O nosso instrutor interno está seguindo com muita atenção a nossa vibração de alma. Nosso instrutor interno nos conhece perfeitamente, sabe quando nós estamos prontos. Quando estamos prontos, não significa que estamos 100% prontos. Estamos prontos num determinado patamar que, com mais um empurrãozinho, mais um esforço, nós vamos dar um grande salto em vivência do mundo espiritual, das leis espirituais, dos processos espirituais. Então, buscai e acharei. Temos que aprender, nos determinar a buscar sempre. E é isso que Jesus está dizendo. Não desistam. Sempre em meditação. Busquem, perguntem. E nós vamos aprender mais cedo ou mais tarde que nós conseguiremos respostas em meditação. Pode não ocorrer no momento da meditação, logo depois da meditação, pode ocorrer durante o dia, daí a 1, 2 dias, quando uma situação for propícia para aquele aprendizado. Mas nós temos todos que nos colocar em posição de aprendizagem. Nós temos que estar sempre abertos, perguntando. E essa constante pergunta vai mostrar, indicar a nossa vibração interior para os nossos guias interiores, que nós somos sinceros, determinados, e que mostrará num determinado momento que nós estamos prontos. Então, aquele empurrãozinho, aquele direcionamento será dado. Olha aqui o que eu descobri. O que eu descobri. Bom, então, nós temos que conhecer o processo. Em conhecendo o processo, se nós formos realmente determinados, nós vamos cooperar com o processo. Por isso que é tão importante a meditação, a determinação de viver num processo de plena atenção, que, para mim, é mais difícil do que a meditação. Porque a meditação a gente tem uma horinha certa, um ambiente propício. Eu tenho esse ambientezinho lá no finalzinho, tem aquele armário com fotos de mestre, ponho um incensozinho, fecho a porta. Meia hora, 40 minutos tende a ser o meu período de meditação. Tudo está bem no período de meditação. É só sair do período de meditação e começar a interagir com as pessoas que eu, seguidamente, eu demonstro para as pessoas que eu estou meio lelé da cuca, porque dou aquele salto, eu percebo que eu não estou com foco mais, que eu não estou com plena atenção.
que eu não estou tratando os outros como o meu irmão, outra expressão de Cristo. Então, a gente perde. Eu estou colocando, meus irmãos, minhas irmãs, vocês no mesmo barco do que eu. Eu imagino que vocês tenham as mesmas dificuldades. A gente tem muito boas intenções, mas a prática não é tão firme como as nossas intenções. Por isso que a gente precisa ter muita determinação. Eu quero, eu quero, e saber que a gente pode. Douglas, por favor, obrigado por contribuir. Pode falar, meu irmão. Raul, é sempre difícil para todo peregrino que está no início dessa caminhada a gente verdadeiramente descobrir a voz perfeita nas nossas meditações. Quando a gente faz as nossas faz algum tipo de meditação e tenta obter uma resposta de um determinado assunto, sempre a gente fica em dúvida se aquela resposta que veio, se é coisas vamos supor, entre aspas, do diabinho ou do anjinho. Tá? E aí eu pergunto a você, qual é a melhor maneira de distinguir qual é a afirmação que veio nessa meditação? Qual é a certa, qual é a incorreta? Meu irmão, eu tenderia a lhe responder dizendo que nós temos que nos servir do ensinamento do Mestre. E ele nos deu o maior mandamento, que é amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, amor ao todo, que nós chamamos de Deus, e ao próximo como a nós mesmos. Então, amor é querer bem, é buscar encontrar tudo aquilo ao nosso alcance que seja de benefício daqueles que compartilham a estrada da vida conosco. Quando nós, em meditação, pedimos alguma orientação, como você diz, como a gente pode aferir se é do lado bom ou é do outro lado? Né? O que nos vem à mente, ao nosso coração, é de benefício de todas as outras pessoas ou é algo que só nos beneficia? Então, esse termômetro ou esse metro, seja lá o que for que você preferir usar, de medir é mais egoísta ou é mais altruísta? Abarca também o próximo e, inclusive, os torcedores do outro time, os aficionados do outro partido. Então, como é difícil a gente ser verdadeiramente espiritualizado, viver de forma espiritual, porque a maneira de nós aferirmos se as orientações que recebemos para o bem ou para o mal trazem benefícios a todos. Vocês, às vezes, poderão dizer, mas se eu fizer isso, a outra pessoa pode perder o emprego, a outra pessoa não vai conseguir isso ou aquilo. Você tem sempre que ser muito honesto consigo mesmo. A vida espiritual requer um grau de honestidade que nem sempre nós estamos preparados para usar.
a verdade nua e crua, sem levar em consideração os nossos interesses. É o interesse da coisa como ela é. Portanto, resumindo, a orientação nos leva a um caminho de egoísmo ou de altruísmo. Leila, você gostaria de dizer alguma coisa? Obrigado, Raul. Pois não, Douglas. Sim, eu gostaria de compartilhar alguma experiência, a minha experiência com o mundo espiritual. Então, o senhor fala que o mundo espiritual, nós temos lampejos sobre o mundo espiritual. E eu já tive vários lampejos, realmente. Eu não sei se é porque nós não estamos capacitados para fazer essa interligação entre o mundo material e espiritual. Então, às vezes, você percebe alguma coisa ou por uma intuição, ou por uma percepção, ou por uma visão, mas o que eu percebo é que o mundo espiritual ele se utiliza de simbolismo, dos teus simbolismos, para te mostrar alguma coisa. Então, em diversas religiões, as pessoas têm esse tipo de lampejo do mundo espiritual, para que você possa perceber que existe o mundo espiritual. Uma outra coisa que eu tenho uma certeza muito grande é que o mundo espiritual ele reflete no mundo material. Então, se você tem um problema, uma doença, você acontece primeiro no teu mundo espiritual e depois ela vem para o teu mundo carnal. Se você tem alguma incerteza, ela acontece primeiro no espiritual e depois no carnal. E como o senhor fala, assim em cima como embaixo, né? Então, o plano espiritual ele reflete no material. E um questionamento que eu tenho para o senhor é o seguinte: o senhor diz assim, o espírito é invisível, né? É um ser invisível. Como é que fica essa visão de Deus? Ele seria uma vibração geral? Uma vibração que conecta todos os seres materialmente e espiritualmente? Essa é a minha pergunta atual. Muito obrigada. Leila, você perguntou aquilo que ninguém sabe responder. O todo, aquilo que nós chamamos de Deus, mas que os sábios de todas as tradições chamam de o todo, que é incognoscível. Parece um nome feio, mas é não conhecido, que não é... Olha, os grandes sábios chamam aquilo que nós chamamos de Deus, assim, com a maior naturalidade. Deus para cá, Deus para lá. Os sábios chamam o incognoscível, aquilo que não pode ser conhecido, porque conhecimento é da mente, enquanto que o espiritual é vivenciado, é mais do que mente, transcende a mente. Então, as pessoas que têm experiências de quase morte têm experiências em diferentes níveis fora do material, diferentes níveis, sendo que o nível mais profundo é aquele que vai além do energético, deixou o corpo físico para trás. Tem o energético, tem o astral, o mundo dos desejos, das paixões, tem o mental, e aí tem outros níveis espirituais que não são experimentados a não ser por aquele sentimento de unidade.
Ah, meu Deus, estão todos aqui, todos estão me acolhendo, todos me amam, ninguém aponta dedo e me acusa de coisa nenhuma. As pessoas, nesse nível mais profundo de experiência de quase morte, não veem ninguém, mas sentem que está cheio de seres e todos estão lhe acolhendo. Todos estão muito felizes e lhe amam e desejam que você seja muito feliz também. Então, é muito difícil essas pessoas que voltam depois para o plano material, depois dessas experiências de quase morte, elas mudam inteiramente a sua vida, porque tiveram uma experiência. Não leram um livro, não ouviram alguma coisa, tiveram essa experiência profunda, profunda, que traz toda a certeza no mundo de que existe algo muito além do nosso conhecimento, da nossa imaginação, após o descarte do corpo físico, que a gente chama de morte, e assim por diante. Então, o espiritual começa aonde a gente deixa todos os níveis do material para trás. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de entender, captar, incorporar os ensinamentos dos grandes mestres, porque os grandes mestres nos ensinam por meios que estão ao alcance da nossa capacitação. Eu não quero dizer percepção, porque a percepção é uma coisa limitada, mas vou usar esse termo na ausência de um termo melhor para nos indicar como captamos os ensinamentos superiores, que vão além da percepção dos sentidos e da mente concreta. É algo como vivência que a gente tem do interior. É por isso que pessoas como o nosso irmão Douglas fizeram uma pergunta, fazem com frequência a pergunta: como é que em meditação nós podemos ter certeza que nós estamos recebendo as instruções apropriadas do lado do bem e não do outro lado? Quando a gente entra em sintonia com o bem de todos. Isso é algo que vai facilitar a todas as pessoas serem mais felizes. Mais tarde a gente pode falar um pouquinho mais a respeito das experiências de meditação. A Dilceia pediu antes a palavra a Luiz Alberto. Você quer falar ainda, Dilceia? Sim, eu gostaria. O irmão que fez o questionamento sobre quando vêm as vozes dos diabinhos e dos anjinhos, né? Como eu vou saber qual é de um, qual é de outro? E o que o senhor acabou de dizer veio exatamente corroborar o que eu fui inclinada a partilhar. Sempre tem uma certeza íntima, né? uma espécie de saber, uma espécie de conhecimento que, como o senhor acabou de dizer, perpassa essa visão intelectual. Então, quando ainda existem anjinhos e diabinhos, é porque a certeza ainda não está clara. Me parece que, então, ainda não se chegou a conhecer todas as letras. Quando alguém fala alguma coisa, você diz, puxa, agora que você disse com todas as letras, eu vejo que eu sempre soube. Então, quando vem essa certeza clara, com todas as letras, não existe mais esse dúbio. Você sabe intimamente qual é, porque você sempre soube.
Muito bem. Isso é muito bem. Você foi ao âmago da questão. A aferição da legitimidade ou não daquilo que nós captamos nos planos superiores, como vindo do bem ou do mal. Eu vou dizer algo que as pessoas podem dizer: pô, você falou e não disse nada. Quando nós recebemos alguma intuição, alguma indicação, a gente capta algo de algum outro plano, a gente deve procurar processar aquilo que nós captamos, não com a nossa mente, mas com o nosso coração. O que é que o nosso coração sente? Porque o coração parece ter sintonia com planos mais elevados do que a nossa mente. A nossa mente abstrata, divina, tem contato com um nível de manas que é o primeiro nível da tríade superior. Mas parece que o nosso coração tem sintonia com o nível mais elevado, com o nível de Budi. Então, a intuição normalmente é captada mais pelo coração do que pela mente. As mulheres, outra vez eu tenho que abaixar a cabeça, as mulheres, elas estão na frente dos homens na vida espiritual, porque mulheres e homens recebem mais ou menos o mesmo número de intuições, mais ou menos. Só que o homem está orientado, vamos dizer, foi condicionado pelo mundo, pela sociedade, a ser lógico. Então, vamos analisar isso que eu captei aí. Então, se eu fizer assim, vai acontecer assado. Tá? Aí começa a fazer aquelas análises e aí o ego diz, tá bom, vou te ajudar um pouquinho. Pronto. Aí mela a coisa toda e a gente perde. O homem tende a perder muitas das intuições que recebe por ficar analisando de forma crítica com a mente em demasia. A mulher tende a ser mais emotiva, não é que ela não raciocine, não é isso. Tende a ser mais emotiva e aí aceita algo que tocou o coração e aí passa aquilo que ela captou no coração como uma ordem para a mente. Não é perguntar o que você acha. Não, diz, é assim. E a mente está bem. Né? Como o homem faz com a esposa. Né? Está bem, eu tenho a última palavra. Sim, senhora. Tá? Então, é isso. Alguns pequenos truquezinhos que a gente aprende na jornada espiritual, que as intuições devem ser processadas no coração e depois lançadas na mente como uma ordem. Isso é um fato. Arquive e haja de acordo. Vamos continuar ou ainda temos uma pergunta? Muito bem. Então, eu aproveito para reiterar, ainda nesse elogio, que Jesus diz que agora ele gostaria de nos instruir a respeito de alguns pontos que nós perguntamos antes, quando não estávamos maduros, preparados para captar, interiorizar aquele tipo de ensinamento que nós estávamos solicitando. Então, quando o mestre
que está sempre sintonizado com a nossa vibração. Vibração, 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 meus irmãos. O mestre sabe exatamente a vibração de nossa alma. Então, ainda que a gente possa e teremos por muito tempo altos e baixos, né, ele vai saber que, no cômputo geral desses altos e baixos, nós estamos mais preparados para utilizar esse tipo de conhecimento. Porém, como é dito logo no primeiro capítulo de Gênesis, o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, com a capacidade do livre-arbítrio. Então, esses dois pontos, imagem e semelhança de Deus. Deus não tem um corpo físico. Então, nós não somos o corpo físico. Aquilo que Deus criou foi Espírito, foi o Filho de Deus, foi Cristo, que cristifica toda a humanidade, toda a vida una. Então, com todos os envoltórios que nós temos, tolhendo a manifestação de Cristo em nós, o tipo de vibração, com todas aquelas interferências de desejozinhos, de apegosões, e isso, aquilo, aquela mescla de vibrações vai determinar a nossa vibração identificadora, que os grandes seres identificam imediatamente e saberão se nós estamos prontos. Então, nós precisamos fazer um esforço de estarmos sempre sintonizados com o Mestre, pois a qualquer momento a inspiração pode ocorrer. Pode ocorrer durante o dia, pode ocorrer em meditação. Nós temos esse ponto aqui de inspiração em meditação em vários pontos do nosso texto. Eu posso dizer para vocês um pouquinho da pequena experiência que tive de inspiração. Isso começou uns 5 anos depois que eu iniciei a minha busca espiritual, a partir de 49 anos. Parece que tinha alguma coisa com 7 vezes 7, não sei não, né? Mas então comecei aquela busca. Uns 5 anos depois, por uma série de razões, eu procurei traduzir o livro, o texto Pistis Sophia. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. A mais difícil, porque eu tenho bastante vivência de inglês, mas o inglês americano. Eu vivi 18 anos fora do Brasil, pensando em inglês, sonhando em inglês, xingando em inglês. Então, o inglês americano se tornou parte da minha vivência. Mas o inglês britânico e o Old English, aqueles que já tentaram ler textos mais antigos da tradição britânica, é como ler Camões. Os patrícios que já leram Camões já vão se lembrar, meu Deus do céu, será que isso é português mesmo? Então, encurtando a história, o texto de Pistis Sophia foi encontrado em copto há 2 séculos atrás. Por um bom período de tempo foi deixado de lado porque ninguém quase conhecia copto.
Aí alguém traduziu esse texto para o latim. Outra pessoa traduziu para o alemão. E aí Mead, o teósofo bem conhecido como um dos colaboradores de Blavatsky, que conhecia alemão e latim, decidiu traduzir esses textos para o inglês, que tradicionalmente, nesses casos, é Old English, e aí estava o texto, o desafio à minha frente. E eu, quantas e quantas vezes me desesperei, não consigo, não sei o quê, mas eu todo dia de manhã meditava e pedia ajuda. Pedia muito humildemente, meu Deus do céu, o que quer dizer isso? Para traduzir. E, aos pouquinhos, ao longo dos meses, me vinha uma inspiraçãozinha. Agora entendi, aquela frase quer dizer isso. Ou na meditação, ou mais tarde, quando eu começava, sentava por trás do computador, com aqueles antigos sistemas que de vez em quando caía e se perdia tudo, e a gente chorava, mas, meu Deus do céu, eu não tenho aqui, tem que recomeçar tudo. Enfim, foi um grande desafio, e por ser tão trabalhoso, eu tive grande dedicação e tive grande ajuda. Eu tenho certeza que sem essa grande ajuda que eu tive, mas nunca ouvi palavras, nunca vi coisa nenhuma, a ideia me vinha à mente. Então, a gente tem que entender com humildade, isso foi ajuda. E aí, à medida que ia traduzindo, ia querendo entender o que aquele texto estava procurando nos ensinar, porque era um texto mais velado ainda do que o Evangelho de Tomé é fichinha comparado com o grau de oclusão que encontrei em Piste Sofia. Então, a gente consegue ajuda, é só a gente entrar em sintonia com o trabalho do Senhor que a gente vai ser recebido e vai receber as ferramentas necessárias para trabalhar na seara do Senhor. Então, a minha experiência, não via luzes, não via ninguém, não ouvia nada, mas no plano mental a ajuda aparecia, que aos pouquinhos o trabalho prosseguiu. Então, pessoalmente, eu sei que ajuda ocorre quando a gente pede. Esse logiam aqui do Evangelho de Tomé, para mim, eu aceito isso totalmente, porque eu já vivenciei isso. Agora, a gente tem que ser ousado e querer buscar ajuda em algo mais do que a tradução e interpretação de um texto. Isso é importante, mas não é o mais importante na vida de cada um de nós. O mais importante é nós traduzirmos os nossos apegos e condicionamentos para uma linguagem de luz, amor, de doação, e aí passarmos a usar essa linguagem na nossa vida diária. Aí sim o desafio é grande. Continuamos, então? 93. Jesus disse: não deis aos cães o que é sagrado,
para que eles não joguem no lixo, não atireis pérolas aos porcos, para que eles... E aí o texto estava assim corrompido e não as palavras não foram apresentadas, mas provavelmente seriam as mesmas que nós vemos no Evangelho segundo Mateus, por exemplo: atireis pérolas aos porcos para que eles não as pisem e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Por quê? Os cães e os porcos são usados como símbolos, como maneiras de nos apresentar às pessoas, os seres humanos que não estão sintonizados com os objetivos humanos, que têm uma vida mais passional e de sobrevivência, em vez de uma vida evolutiva como ser humano. Então, aqueles seres humanos que estão vivendo na sobrevivência e para a gratificação dos sentidos, esses seres não devem receber os ensinamentos sagrados, as pérolas. As pérolas, uma preciosidade. Você não vai passar essas preciosidades do conhecimento para aqueles que não vão se aproveitar dela para o bem da vida una, da família espiritual de todos os seres. Por isso que é tão importante, a gente fica seguidamente assim, meio contrariado, até mesmo diria irritado, mas por que esse linguajar é tão complicado? Por que não diz isso em palavras simples, diretas, para que a gente possa aproveitar? Porque existe uma gradação do conhecimento. As pérolas são o conhecimento esotérico, o conhecimento interno, das grandes leis da manifestação, o conhecimento dos processos no mundo, inclusive os processos energéticos capazes de realizar fenômenos que concedem poder. Há uns 140 e tantos anos, digamos 150 anos atrás, Blavatsky, essa grande discípula dos mestres, um ser avançado, imagino eu, um arhat, demonstrava com facilidade alguns desses poderes. Ela, seguidamente, fazia desaparecer uma xícara, aí todo mundo, mas onde é que foi essa xícara que estava aqui? Aí ela dizia: vocês querem que ela apareça ali, dentro daquela almofada, ou enterrada lá? Pessoal, será que ela escondeu dentro da almofada, enterrou ali? E ela pedia para as pessoas verificarem e estava no lugar onde as pessoas pediam que queriam encontrá-la. Então, tinha a capacidade de materializar objetos. E aí nós vemos a profundidade das leis espirituais, principalmente dessas leis que têm a ver com o sagrado, com o esotérico, aquilo que dá poderes. Blavatsky tinha muitas dores na coluna porque ela recebeu um tiro quando participou de uma guerra na Itália, para a libertação da Itália, primeiro raio, guerreira. Né? Então, tinha esse projeto
na coluna que dava muito incômodo para ela. E ela, seguidamente, falava com as pessoas, não reclamava, falava como era difícil fazer todo o trabalho praticamente sem dinheiro. E aí, um dia, recebeu a visita de uma tia querida com uma prima lá da Ucrânia, da Rússia, e a tia, vendo a Blavatsky à noite fazendo todos aqueles fenômenos, quando o pessoal saiu, ela chegou, minha querida, com os olhos brilhando, eu sei como resolver os seus problemas financeiros. Você materializou tantas joias que deu para as pessoas. Por que você não materializa mais joias, venda e resolve todo o seu problema financeiro? E a propósito, também você vive reclamando dessa dor que você tem na coluna por causa dessa bala que está lá e os médicos não conseguem tirar, porque você faz desaparecer. E Blavatsky sorriu. Minha querida tia, veja só, as leis espirituais são para o benefício da humanidade. Todo aquele que deseja avançar na senda espiritual tem que se comprometer a trabalhar para a humanidade e não em benefício próprio. Então, se eu utilizasse desse poder de desmaterializar para aliviar essa dor em mim, eu estaria fazendo magia negra. Se eu utilizasse materializar joias, não para dar para os outros, para mostrar que é possível desenvolver esses poderes, não é show-off, não é demonstração, é simplesmente o servir-se disso como um meio de mostrar a realidade do esotérico, das forças espirituais. Eu estaria sendo um mago negro. E minhas irmãs, meus irmãos, não viam sobre a possibilidade das pessoas se tornarem magos negros. Eu imagino que todos aqui já leram Luz no Caminho. Luz no Caminho começa com o primeiro preceito, mata a ambição. Aí o mestre explica que esse texto, Luz no Caminho, é um texto milenar que tem sido usado para instrução de discípulos. Ele foi sendo acrescido de mais isso, mais aquilo, e se tornou um texto, como nós o conhecemos agora, bem mais rico, mais ao alcance do nosso entendimento. Então, por que começa a ambição? Porque todos aqueles que começam a crescer em conhecimento das leis da natureza são pessoas que estão determinadas a irem adiante, a fazer alguma coisa, querem realizar algo, mas se não se determinarem a seguirem o preceito de ahimsa, inofensividade, jamais servir-se principalmente dos poderes ocultos para ferir os outros, eles se tornarão um mago negro. Vocês podem estar pensando, mas não deve haver muita gente que faz isso. Não. Infelizmente, o ser humano está constantemente num cabo de guerra. Tem os anjinhos do bem que puxam para um lado, os anjinhos do mal que puxam do outro, os seres angélicos que têm funções no mundo. Nós chamamos a hierarquia satânica
seres do mal. Esse é um tema muito delicado que eu tenho muito medo de abordar. Mas vejam só, a grande manifestação do universo dá-se em duas etapas. Uma etapa é a etapa de manifestação do não manifesto para a manifestação, o que significa fazer com que as energias espirituais, as inteligências espirituais, para facilitar a nossa linguagem, as almas desçam do plano mais elevado espiritual e progressivamente venham descendo, descendo, até alcançarem o plano da matéria e, simbolicamente, como é dito nos evangelhos canônicos, foi enterrado numa tumba. Não é uma tumba de rocha, é uma tumba da matéria, do nosso corpo físico e da nossa mente concreta, governada pelo ego, que nos torna egoístas. Então, com isso tudo, para que esse processo da descida do espírito até a mais profunda matéria, existem seres angélicos que têm essa função de descer a consciência do espiritual para o material. É a função deles. Então, eles fazem isso. Essas são as hostes satânicas. São poderosíssimos e estão fazendo o trabalho que o todo estabeleceu para eles. Existem outras hostes angélicas que começam o seu trabalho quando a consciência está no nível mais baixo. Começa o processo, então, de subida, de retorno à casa do Pai, de expansão da consciência. Uma foi a descida da consciência para a matéria enterrada simbolicamente na tumba de rocha e depois ser elevada até os mais elevados níveis da manifestação. A Atma, para não falarmos nos outros planos que a gente tem dificuldade de encontrar uma terminologia em português. Então, tudo o que existe é natural, está aí e continua atuando. Inclusive, esses seres que usam energias espirituais para fins materiais, egoístas, de benefício próprio. Existe um textozinho que não se sabe se reflete realmente a história ou não, mas Blavatsky, uma discípula de primeiro raio, que está sempre pronta para a batalha, para fazer o máximo possível para o bem do outro, é fazer, fazer, fazer. E ela soube, é dito nesse texto, que ela soube que haveria uma reunião de um grupo de irmãos da mão esquerda, os irmãos da sombra, e na Europa. E ela, então, com os seus poderes avançados, veio a descobrir aonde seria, que horas e qual era a senha que teria que ser apresentada na entrada. Descobriu tudo isso, colocou um capuz, uma capa, como sabia que os outros seriam vestidos, e foi lá. E aí, durante a reunião, ao saber de certas coisas, ela começou a falar e rapidamente se revelou como sendo não parte daqueles que queriam
dominar os processos, os grupos espirituais na Europa, mas alguém que estava querendo ir contra esses desejos desses seres trevosos. E eles, então, que tinham mais ou menos o mesmo poder de Blavatsky, conseguiram imobilizá-la, vários deles usando o poder ao mesmo tempo. E aí Blavatsky sentiu que estava perto da hora dela, aí pediu ajuda ao mestre. E zupt, o mestre Moria, o mestre dela, primeiro raio, aparece aí. Todos estremecem e param, e o mestre, muito calmamente, volta-se para o chefe deles. Fulano de tal, meu querido irmão, você se lembra quantas vezes eu lhe avisei para não ter, não dar vazão à sua ambição, mas você não ouviu, você seguiu por esse caminho, e você vai colher aquilo que você e seus irmãos aqui estão plantando. E aí o mestre Moria não fez e destruiu tudo. Não, não é assim que os grandes seres agem. Existe livre-arbítrio. Mesmo aqueles que são magos negros têm a autonomia, a oportunidade de fazer isso. Então, ele negociou que Blavatsky fosse liberta e fosse deixada aos seus cuidados por tanto tempo para que ela fizesse o trabalho dela e eles continuassem com o trabalho deles. E ele não iria interferir com a reunião deles naquele momento, se soltassem Blavatsky. E eles decidiram fazer, e Blavatsky terminou o seu trabalho. Com tudo isso, não sei se era verdade ou não. Eu recebi esse texto de uma querida irmã, Isis Rezende, muitos de vocês a conhecem, e acredito, tudo leva a indicar que pode muito bem ter sido um fato real. Mas o importante é, esses seres existem. E isso é indicativo que, mesmo depois da primeira iniciação, segunda iniciação, a terceira iniciação, ou a quarta iniciação, as pessoas ainda podem escorregar. Então, é muito importante a gente sempre estar na vibração de altruísmo, de amor com todos os seres, porque senão a gente pode escorregar e deixar que a gente comece a ouvir e seguir a vozinha desse inimigo que a gente decide dormir com ele todas as noites. Então, o ego não é confiável. A gente tem que estar sempre muito atento, porque a gente pode escorregar. Mate a ambição. Viva sempre para o bem de todos os seres, mesmo sabendo que a gente ainda é 80%, 90% do tempo egoístas. A nossa mentezinha nos leva a buscar o nosso interesse. A gente tem pavio curto quando os outros dizem coisas que a gente não gosta. A gente sabe que nós temos vários calcanharezinhos de Aquiles. Eu faço a brincadeira de dizer que o buscador espiritual é uma centopeia. Então, ele só tem 100 calcanhares. O calcanhar de Aquiles dele está em 100 lugares diferentes. Então, cuidado com os seus pensamentos. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta?
nós temos uns poucos minutos da nossa reunião. Não creio que seja a ocasião de começar outro Lolian. Talvez a gente possa explorar mais alguma dúvida. Leila, pode falar, minha irmã. É a Leila que queria falar? Esqueci de ligar aqui, desculpa. É o seguinte, eu acho também, isso também já me foi dado por um certo lampejo espiritual, que os nossos pensamentos ruins, às vezes até juntando de várias pessoas, vamos dizer, de uma cidade, eles formam uma camada em que a luz, vamos dizer, a luz dos seres do bem não conseguem passar por essa camada. Por isso é que é tão necessário que a gente medite e ore para que essa luz consiga passar pelos pensamentos ruins das pessoas. Então, às vezes a gente acha que é só os atos da gente, mas às vezes os pensamentos são muito importantes. Eles vão ficando numa esfera atmosférica, vamos dizer, espiritual, que vão se unindo, e formam uma nuvem preta como uma nuvem de uma tempestade muito grande. E a luz quer passar, mas ela não consegue. É isso que eu queria falar. É verdade. Isso é um problema que eu imagino que todos os que aqui estão já passaram por ele. Querer entrar em sintonia com o bem, com a luz, em certos ambientes e verificar que é quase que impossível. É como estar nadando contra a maré, porque a vibração é tão pesada que a gente se perde. A gente entra naquela onda. Então, como Jesus falava, né? Orai e vigiai. Isso. Você tem que orar e vigiar, porque o negócio é uma guerra feia. Isso. Né? Minhas irmãs, meus irmãos, eu esqueci de dizer para vocês que a loja Alvorada da Sociedade Teosófica em Brasília estará usando essa conta do Zoom a partir das 20 horas. Na verdade, o que foi negociado é às 20h10. Então, nós temos uns 5 minutinhos para encerrar expediente antes que uma turma de pessoas entre aqui e participe também, sendo muito bem-vindos, mas o interesse deles será diferente. Então, o Luiz Alberto tinha alguma pergunta bem rapidinha? Não. Homem sábio é outra coisa. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Queria deixar meus parabéns pelo Dia do Mestre. Parabéns, professor. Gratidão. Não sei se vocês conhecem um curso em milagres. Em um curso em milagres é dito que todos nós somos mestres e alunos uns dos outros. Um ponto absolutamente essencial da vida espiritual é estarmos abertos para aprender de todas as pessoas, e sempre teremos alguma coisa a aprender, inclusive das pessoas mais humildes do nosso círculo de vida. E também compartilhar ensinamentos que, porventura, tenhamos aprendido com os outros. Esse dar e receber faz parte da vida espiritual.
e a gente tem que fazer isso com naturalidade. Então, todos nós merecemos parabéns por sermos professores uns dos outros. Podemos encerrar? Sim. Gratidão. Gratidão. Eu gostaria de encerrar com um pequenino mantra, lembrando o fato de que todos nós somos seres de luz, expressões de Cristo, que viemos ao mundo com a missão de manifestar o divino em nós, que se manifesta como luz, paz, amor, harmonia e alegria. Por isso, agora e por todo sempre, que brilhe a luz, que reine a paz, que o amor envolva todos os seres, trazendo harmonia e a verdadeira alegria para as nossas vidas. Que assim seja e assim é.